Olá a todas, todos e todes. Esse é o segundo episódio do podcast Autoria Expandida, que é um podcast de entrevistas que procura investigar os modos contemporâneos e periféricos de criação artística, buscando sempre ampliar o entendimento sobre o que é ser pessoa autora nos dias de hoje. Por meio de conversas com artistas que operam com tecnologias emergentes, inteligência artificial e práticas fora do circuito tradicional, o nosso podcast busca trazer reflexões sobre outros conceitos de autoria. E nesse nosso segundo episódio, a gente tem aqui a honra, a alegria de receber o Tony Battisti, que é artista e pesquisador multimídia, mestre em ciência da informação pela Universidade de São Paulo. E o Tony, juntamente com o Flávio Camargo, né, é fundador do coletivo Coletores, que é um grupo formado na periferia da Zona Leste de São Paulo e que desde 2008 utiliza a linguagem tecnológica para debater cidades, apagamentos históricos e direito ao território. O coletivo mistura grafite, projeções em prédios, instalações, fotografia, game art, intervenções digitais em espaços urbanos. E os trabalhos do coletivo Coletores já apareceram em instituições como o Museu da Língua Portuguesa, o Instituto Moreira Salles, Museu Nacional da República, a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, a Bienal de Dakar. E uma característica forte do trabalho do Tony Battisti é usar fachadas de prédios, monumentos e museus como suporte para projeções que resgatam figuras históricas apagadas, especialmente negras, periféricas e indígenas. Então, Tony, seja muito bem-vindo. Uma alegria te ter aqui no nosso podcast, nesse segundo episódio. E eu acho que antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que se formou, né, o coletivo Coletores e se no seu entendimento algo muda aí naquela ideia tradicional de pessoa autora, quando a obra nasce num coletivo, né, como o coletivo Coletores. Existe uma assinatura individual dentro do coletivo ou vocês tentam, de certa forma, dissolver isso? Legal, muito obrigado aí o convite e a recepção, Guilherme. Para mim é importante poder falar um pouco do trabalho, da pesquisa, compartilhar isso com a sua audiência, a audiência do podcast, e também pensar o quanto que a gente pode construir a partir dessas trocas, né? E a história do Coletivo Coletores, ela se iniciou em 2008. Eu estava cursando licenciatura em artes visuais, o Flávio Camargo também. É, Ao longo do primeiro semestre, a gente teve trabalhos que se destacaram paralelamente, a gente não era ainda amigo e tal, e coincidentemente os trabalhos que eu estava desenvolvendo nas disciplinas se destacavam, os dele também, então sempre chegava meio quase como se fosse uma competição, vamos dizer assim, num bom sentido. Os professores acabavam sempre selecionando o meu trabalho, o trabalho dele, para comentar, né? A chegar um momento que uma professora falou: Meu, vocês têm que fazer alguma coisa junto aí, porque não é possível, todas as matérias vocês se dão bem e tal. E aí o Coletores, ele surge com... A nossa primeiro trabalho junto foi uma disciplina, dentro de uma disciplina da universidade, um curso de antiguidades, em que eu fiz um serviço digital para o Flávio, que foi uma edição e uma edição de vídeo e animação para ele fazer um site, e ele fez um trabalho de encadernação para um livro, que foi o meu trabalho final dessa disciplina. E aí a gente trabalhou junto, foi muito legal, vimos que tínhamos muitas coisas em comuns, inclusive a ideia da gente pensar um trabalho coletivo, né? Então eu vinha de uma trajetória de ter bandas e tal, projetos musicais, e normalmente em bandas, em grupos, a gente acaba por, como eu posso dizer, ter uma assinatura coletiva, né? Você tem os membros da banda, mas normalmente é uma assinatura coletiva, né? Sei lá, você vai ver a banda Titãs, você vai ver o Rage Against the Machine, né? Então é uma assinatura que é um nome que define todos, né? E esse princípio
me interessava bastante, né? Mas partindo de uma referência da música. E o Flávio já vindo a partir dos movimentos sociais e tal, o Flávio sempre foi muito ativo também. Ele também tinha um interesse político na ideia da coletividade, de pensar muito uma perspectiva do contra-individualismo, né? Vamos pensar assim. E então, inicialmente, a gente tínhamos interesses em comuns. No caso, o principal interesse era a cidade, porque a gente notou já dentro da universidade, fazendo as visitas e tal, pensar que ainda o contexto da arte brasileira e global em 2008 ele era muito diferente do cenário que a gente tem hoje. Então, ele era um cenário que você não ia ver com tanta frequência, por exemplo, uma arte negra, uma arte indígena, ou uma arte naif, ou até mesmo arte e tecnologia, você não via com frequência nos grandes museus, né? O que você tinha era aquele establishment de, de, de um perfil baseado em pintura, escultura, né? Desenho, e aí um pouco de fotografia, um pouco de vídeo, né? E a gente percebia que as narrativas e o perfil dos artistas que ali estavam produzindo arte contemporânea, estavam acessando o circuito, né? Esse circuito mainstream, ele era um circuito muito específico, com um perfil branco, um perfil já de uma classe social muito bem recortada. Então, a gente via que mesmo os novos artistas que estavam surgindo, eles vinham de um grupo ali de pelo menos 3 universidades ali que eram clichês na época. Então, o mercado ele estava meio pasteurizado, a gente entendia, a gente fazia essa leitura, né? Então, o nosso desafio era pensar, de um lado, como fazer essas expressões que vinham da periferia, que vinham da nossa realidade, muito influenciada pela arte urbana, influenciada pela arte negra, ancestralidade, essa arte do espaço público, porque, por exemplo, a falta de espaços culturais nas periferias fazem com que as pessoas dessas comunidades criem seus próprios espaços. Então, a praça ela é muito bem ocupada, né? Então você vai ter o sound system, você vai ter as batalhas de rima, as escolas são muito bem ocupadas, então você vai ter os murais de grafite cercando. É difícil você andar por uma escola na periferia e não ver o muro de uma escola grafitada. Então, você tem uma ocupação do espaço público muito ativa, porque justamente na falta desses espaços culturais fechados, esses grupos ocupam a cidade. E isso vai com grafite, isso vai com picho, isso vai com skate, diferentes manifestações. Porém, entretanto, todavia, a periferia ela não se restringe só a essas manifestações. Então, você tem pessoas que vêm da periferia que produzem arte contemporânea, por exemplo, que são diretores ou diretoras de cinema, ou trabalham com teatro, trabalham com pesquisa, mas existe um certo apagamento dessas pluralidades. Então, o que a gente visualizou nesse início de pensar um coletivo era como que a gente traz tudo aquilo que há de mais de potência na arte contemporânea para as periferias, utilizando o espaço público, que é uma plataforma que essas pessoas estão mais acostumadas a acessar, e ao mesmo tempo como que a gente traz essa pluralidade de linguagens, de histórias, de temas oriundas da periferia para dentro dos espaços institucionais, né? Então, dali a gente monta um coletivo. Inicialmente a gente não tinha um ateliê, e então a ideia muito era trabalhar muito como os artistas de rua da arte urbana atuam, que é a cidade acaba sendo o ateliê, a cidade acaba sendo a galeria de arte. Legal Então a isso. gente pensa muito essa ideia do É. trânsito, né? Então a ideia inicialmente era pensar como coletivo nômades. Da ideia Ah, de pensar o uhum, nomadismo como um uhum. nome. Só que a gente achou que Nômades era um nome meio batido, já tinha um grupo de pesquisa na USP chamado Nômades e tal. Então a gente falou, putz, é um nome meio batido. Mas nessa mesma época que a gente estava tendo aula de antiguidades com essa professora de História da Arte, a gente estava estudando diferentes tipos de comunidade, e as comunidades nômades elas tinham um modo de vida muito específico, que era um modo a partir da coleta, né? Já que eles não plantavam, né? Eles viviam em Aham. trânsito, eles trabalhavam coletando. E isso foi muito interessante, porque eles não coletavam só
objetos ou alimentos, eles coletavam experiências, pessoas iam se conectando com outras aldeias, outras comunidades, outros grupos, às vezes guerreando, às vezes de modo pacífico, mas esse processo de estar em trânsito, coletando, era o mote, é o mote de muitas dessas comunidades, porque até hoje existem comunidades nômades. Então a gente parte um pouco desse princípio e aí a gente trabalha a ideia do coletivo coletores. Então inicialmente era coleta, pessoal, Aham. coletivo da coleta e tal. E coleta também é uma gíria na periferia, que é de uma pessoa que é bem envolvida, que consegue acessar, trocar ideia com várias pessoas, que eu tenho uma coleta com aquela pessoa, tal, Que aquele grupo lá legal. tem Não, uma coleta e isso tal. é bem É. super interessante. Até eu queria emendar aqui uma questão, você aí falando da periferia e essa coisa, né, desse sentido de coletor, isso é muito bacana, né, muito interessante. Você acha que a periferia, de maneira geral, ela produz mais coletivamente do que aquele circuito tradicional da arte? E aí, assim, no trabalho de vocês, onde que termina a autoria do artista e onde você acha que começa a autoria da cidade, do público e da própria memória coletiva, né? Ou seja, aqui, quando a gente fala de expansão da autoria, né? Como é que você considera esses elementos, assim, do próprio ambiente, do próprio espaço, né? Dentro de um conceito mais ampliado de autoria? Então, é muito doido isso, né? Porque, então, quando a gente cria, né, o coletores, a gente parte muito desse princípio, né, de usar a cidade, né, como uma plataforma, usar a cidade como um tema para produção. Mas uma coisa que nos estimulou bastante também dentro dessa produção, vamos pensar assim, desse modo de pensar a criatividade, ele também nasce de um olhar político. Porque o que acontece? Como você bem faz essa primeira pergunta de entender se na periferia as pessoas produzem mais coletivamente do que as pessoas que estão no circuito mainstream, de fato, acho que se não só as periferias, mas os interiores e esse Brasil profundo e América Latina, a gente pensar esse sul global, ele tem uma natureza coletiva muito forte. Verdade. Então, É, por exemplo, eu acabei de fazer uma viagem para o Peru e você não tem uma praça, não tem uma praça sequer que você anda de dia ou à noite, na semana ou final de semana, que as pessoas não estão ocupando. Eles fazem danças, eles ensaiam, e não importa se você está em Lima ou se você está em Cusco, sabe? Ou se você está em uma outra cidade menor. Existe uma ocupação desse espaço urbano. Então, pessoas que vêm das margens, naturalmente, elas fazem um usufruto maior da estrutura da cidade. E isso também vem de uma natureza cultural, né? Então, por exemplo, na periferia, você tem ainda a herança, por exemplo, dos quintais e cortiços, do qual, por exemplo, você tinha as tias, né? Então, por exemplo, sei lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma das tias mais conhecidas, que é a tia Ciata, né? Que é uma das matriarcas do samba, lá na pequena África. E o que tem em comum as tias, né? As tias eram as mulheres que ficavam nos cortiços, que trabalhavam em casa ou trabalhavam não só com serviço doméstico, mas às vezes lavando roupa para fora, ou cozinhando para fora, mas ficavam em casa. E algumas dessas famílias trabalhavam para fora, mulheres e homens e tal. Então as crianças ficavam nesses cortiços e elas eram cuidados pela tia, né? Daí também vem a ideia de chamar a tia, uma verdade. criança, né? Chamar É, uma pessoa desconhecida de tio, de tia, vem muito desse lugar. isso, do amigo, dos amigos dos pais, né? Os Aquela amigos dos coisa. pais, dos compadres e tal. Então essa lógica, ela vai continuar. Então até hoje isso acontece na periferia, né? Hoje em outros lugares, às vezes na praça, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro de outros espaços culturais. Então, essa natureza de você estar junto, ela é muito pertinente, assim, dentro da periferia e muito presente. Então, você vai ter isso vindo das aldeias, depois essa manifestação com a ocupação colonial, você vai ter os quilombos, depois dos quilombos você vai ter a ocupação a partir dos terreiros, você vai ter isso dos quintais.
depois você vai ter isso nas posses, né? Que eram os baile blacks, né? Que a gente tinha, né, aqui no Brasil. Depois, com a chegada do hip hop nos anos 80, você vai ter as crews. E no início dos anos 2000, você vai ter os coletivos, né? Aquilo que a gente chama de coletividades, né? Hoje a gente tem outras versões, por exemplo, a gente tem as houses, que vem da cultura ballroom, que são Tá. formas coletivas. Então, todo essa, vamos pensar assim, esse aparato tecnológico de coletividade, ele nos influencia. Tanto é que muitas vezes, quando no início, ali, quando a gente falava de ser um coletivo artístico, um coletivo cultural, as pessoas faziam muito uma conexão com movimentos europeus. Então, citavam, por exemplo, os situacionistas, o Fluxos e tal. E não que a gente não conhecesse, mas essas produções coletivas europeizadas, vamos pensar assim, elas vinham muito de um lugar que ainda preservava a individualidade. Então você tinha os membros do Fluxus, mas você tinha ali a assinatura da Yoko Ono, por exemplo, né? Pois é, En- pois é. Então, Esse é um então aspecto muito particular, muito interessante que você é, tá mencionando. e Ou aí seja, para nós isso, ainda tem assinatura, né? E até complementando, desculpa te interromper, mas eu não que não é queria isso. perder essa oportunidade de te colocar, porque você tocou num ponto justamente que eu ia tocar aqui, né? Nessa criação coletiva, mais coletiva, que você falou nesse âmbito não só das periferias, mas enfim, sul global e tal. A gente, como é que fica a questão de anonimato aí, né? E da assinatura, né? Qual a importância disso? Porque uma das dimensões que a gente trabalha da autoria, né, é justamente essa questão, né, do reconhecimento, né? Reconhecimento da pessoa. Não que deva existir, mas em algumas sociedades isso existe. A gente está acostumado com essa, vamos dizer, mentalidade ou cultura mais europeia de que, então é a pessoa, a autora, que Uhum. assina e tal, né? Então, assim, na sua opinião, a pessoa artista, né, da periferia, precisa marcar presença mais intensamente porque foi historicamente apagado, ou para arte de rua a assinatura é algo irrelevante, ou ela é importante até para afirmação de existência? Como é que fica isso com relação a um certo anonimato? Como é que você vê essa questão da assinatura? Ela é importante para uma afirmação, né, tendo em vista um certo apagamento histórico, ou isso é algo assim que não tem tanta importância? Então, eu acho que assim, antes de chegar nesse ponto, o que a gente tem em vista quando a gente está falando então dessa produção, então é que então a gente pontua aqui que a nossa herança de quem está no Brasil, quem está produzindo coletivamente na periferia, em sua grande maioria não está se referenciando a essas manifestações culturais que vêm da Europa. Então a gente tem a nossa própria genealogia da coletividade, vamos pensar assim. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que eu acho que vai ainda finalizando a pergunta anterior, quando você pergunta dessa relação de como funciona a ideia da autoria e da coautoria na cidade, né? Qual que são os limites, né? Em qual momento a cidade está compondo ou o público está compondo quando a gente está pensando nessa produção no espaço público. O que a gente tem em vista é a seguinte: quando você está trabalhando com a cidade, você entende uma lógica de jogo, né? Muitos pensadores da arte já trabalharam a ideia do jogo. Duchamp já trabalhou, o Hans Gadamer, que é um filósofo, também já trabalhou, É, Huizinga. Vários pensadores já discutiram essa relação do jogo como um elemento inerente à produção artística. E o que a gente pensa quando a gente está olhando para a cidade é isso, é um jogo. Não é aleatório a ocupação. Então, por exemplo, onde você tem um fluxo do funk, não é aleatório. Existe uma logística urbanística que facilita a gente ter um baile ou um fluxo em determinado ponto do território. Como da mesma maneira facilita um lugar a gente ter um sound system, ou um outro determinado lugar, vamos pensar assim, a São Bento para o movimento hip hop, né? Então é, você tem uma discussão que é você pensar que quem vem da periferia está talvez muito mais antenado
em assuntos para além da própria linguagem. Porque quando você tem o seu próprio ateliê, o seu próprio estúdio, ou a escola de dança, ou o conservatório, você está num espaço que ele já é pré-moldado para aquilo. Quando você vê a ideia de uma ocupação da cidade, existe um processo de investigação, de experimentação e de ocupação mesmo, que é um exercício cidadão, né? Então, esse processo, ele é muito interessante, ele é muito bonito e tem uma poética e uma política por trás, né? Alguns autores que a gente gosta bastante vão trazer um pouco um pensamento para a gente entender essa lógica, né, da relação que a gente tem com o território, com o espaço ou com as pessoas que vão ser impactadas pelo trabalho. Tem um filósofo da arte francês chamado Nicolas Bourriot. Ele tem um Uhum. livro chamado Estética Relacional. É, O Estética Relacional, ele é um livro que ele vai justamente pontuar produções artísticas que elas só fazem sentido na conexão com o na outro. Que conexão. quem é esse Maravilhoso. outro, né? É, Né? é. E esse outro, muitas vezes, é um outro invisível, porque às vezes o artista ele tem um planejamento de uma interação, mas a maneira como as pessoas vão perceber aquele trabalho é de uma forma diferente. Então, existe um certo trabalho semiótico, vamos dizer assim, quando a gente está produzindo a nossa obra. No caso, eu posso falar pelo coletores, eu não consigo falar por outras manifestações, né? Mas no caso do coletores, a gente faz um trabalho semiótico do qual a gente procura conduzir essa experiência, mas quando a gente joga isso para o espaço público, essa conexão, a gente consegue controlar, sei lá, 10%. O Uhum. resto, ele Aham. vem justamente É. dessa ebulição das interações. E que, Isso. às vezes, também a não interação também é parte do Também. processo, É. né? Então, quando a gente traz já agora para a sua segunda questão, quando você pergunta quais são os limites da autoria, do ponto de vista qual que é essa importância entre anonimato e tal, o que a gente entende é o seguinte: no caso da gente, do coletores, é um ato político não colocar, por exemplo, coletivo coletores, Tony Batiste, Flávio Camargo, por exemplo, quando a gente está no museu, então você tem lá a ficha técnica da obra, é coletivo coletores. Coletivo coletores, obra tal, ano tal, técnica tal. Acabou. É assim, quando a gente vai ter uma divulgação, vamos fazer um trabalho com o SESC. Trabalho, por exemplo, intervenção tal, 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 na fachada da unidade tal, com o coletivo coletores. Para nós, é um processo político. Existem vários coletivos que colocam o nome do coletivo, mas colocam o nome de quem participou Individual. ali, né? Então, isso é comum, não é algo que é errado e tal. Para nós, do coletores, é um processo político. Esse ano a gente completou 18 anos de carreira, a gente trabalhou 16 anos sem ter um ateliê. Então, a ideia também da autoria vem muito desse lugar que a gente fala, pô, a gente não produz da forma tradicional da arte. A gente precisou montar um ateliê porque a gente não tinha mais lugar em casa para guardar trabalho artístico, né? A gente também Uhum. não tinha galeria, tá recente, a gente tem mais ou menos 9 meses que a gente está numa galeria, mas antes disso a gente não tinha. Então, a nossa residência tinha virado também o nosso espaço de repositório de trabalho artístico. Então chegou um momento que tivemos que tirar as obras para a gente continuar morando na nossa casa, né? Então, é um processo meio doido, né? Que aí você começa a entender a real necessidade de você ter um espaço. E então, assim, para nós, essa lógica, ela é muito natural de pensar um nome que traz todo o contexto. E aí, obviamente, o que eu e o Flávio a gente faz dentro da produção é que a gente procura dividir tudo. Então, às vezes, eu começo uma pintura, ele termina. Às vezes, ele faz uma animação, eu faço a edição dessa animação. Às vezes, eu faço uma batida de uma música, ele faz a letra, né? Então, a gente procura se complementar. Mas, num geral, de 100% das linguagens que a gente trabalha, vamos pensar que 80% eu e o Flávio a gente domina. E aí tem uns 20% que só eu faço e uns 20% que só ele faz. Mas não existe dentro da nossa produção um trabalho que é feito 100% por um ou 100% pelo outro. Isso é muito raro, assim. Já aconteceu? Vou falar que em 18 anos isso já aconteceu, mas não é o padrão. Então, às vezes, pode ser um trabalho que eu domine mais, mas ele passa ainda pelo olhar, passa ainda por uma conversa,
que o Flávio vai determinar. E às vezes tem coisas que o Flávio também vai dominar mais o processo e eu vou opinar, ou vou preparar, ou vou ajudar no projeto. Então, para nós, isso atua dessa maneira e a gente não enxerga como um apagamento não estar o meu nome e não estar o nome do Flávio. A gente não enxerga dessa forma, a gente enxerga como um lado político desse nome. Por outro lado, várias manifestações periféricas, ou vamos pensar assim, ancestrais, elas também não têm uma preocupação com a autoria, porque o mais Isso, importante ali é a experiência. Então, exatamente. por exemplo, se você pensar, vamos trazer aqui um exemplo da galera que produz cerâmica em diferentes comunidades. Então você vai ter várias pessoas que produzem aquilo como uma forma de bem viver, como uma forma Claro, de manter a tradição, tal. Porém, entretanto, todavia, em todas dessas comunidades você tem mestres. E aí, às vezes, da comunidade toda você não identifica quem é, quem fez aquela cerâmica e tal, porque todas têm o mesmo tamanho, é o mesmo boneco, é o mesmo personagem. isso. Porém, tem os mestres. Então você vai, sei lá, pensar o mestre Didi, né? Então você vai pensar vários mestres, que aí esses mestres se destacam e aí eles acabam sendo mais procurados e aí às vezes você vai ter uma pessoa que entra como uma representação de um movimento, que entra como uma representação de uma história. E isso acontece também com a pichação, por exemplo, ou com grafite, porque a arte urbana no Sem dúvida. geral, ela é Ah, uma comunicação fechada. Ela é do grafite para o grafite, do picho com o picho, acabou. Ela acontece no espaço público, mas ela tem um olhar muito específico porque ela é codificada. Se ela fosse para todo mundo ver e acessar e saber o que é, as letras seriam mais simples, não seriam codificadas. Então existe uma lógica que é todo o trabalho que acontece na cidade, ele tem uma assinatura, ele tem um CPF junto ali. Só que muitas vezes a preocupação não está em ser famoso no mainstream ou para as pessoas que estão vendo ali no seu dia a dia. Ela é um diálogo de uma comunidade para essa comunidade. Então, no Picho, você vai ter várias manifestações em que você tem o nome lá da crew, né, do grupo, e do lado você tem as letras que representam a assinatura dessa pessoa e o ano, né? Então isso é muito comum. Só que quem está de fora vê aquela imagem, aquela é uma imagem codificada, é uma tipografia codificada. Então muitas vezes ele não acessa. O grafite ele era da mesma forma, tanto é que hoje a gente tem uma outra subdivisão do grafite que embora não venha derivada do grafite originalmente, hoje no Brasil ela é muito derivada do grafite, que é o muralismo, né? O muralismo ele é, antecede o é. grafite, porém você vai ter aqui no Brasil uma categoria de artistas do grafite que procuram pensar através do mural, a partir de uma narrativa muito mais elaborada. Só que o mural, ele é autorizado, você precisa ter uma estrutura, ele leva tempo para ser feito. Diferentemente do grafite, que não necessariamente depende da autorização. A maioria dos grafites que são feitos, eles são feitos sem autorização. Mesmo tendo uma imagem estética que seja mais palatável, diferentemente do picho, que é mais agressivo, ainda assim você tem um- uma assinatura disso, né? Até Então, porque, é só complementando aí, Tony, essa diferenciação, né, do grafite, do picho, tal, como é que, por exemplo, tudo que se tentou ou tudo que se falou a respeito de uma possível regulação disso, né, do que é, isso aqui de fato é um grafite, isso aqui é tudo que se procura em termos assim de regular aquilo que é esteticamente criado, até no campo você vai cair num lugar extremamente complicado, né? Que é de você dizer, então isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, que é algo muito difícil, né? Até quando sim, houve aí uma discussão na Prefeitura de São Paulo, na questão aí dos grafites, se não me engano, acho que foi com o Dória, tal, entraram, né, quando o Dória era prefeito, entraram uma espécie de uma discussão como essa,
né? E que isso se expande aí, inclusive em outras, na música, né? Até aquela coisa de um bom gostismo, né? Tá, então isso aqui não, isso aqui eu tenho Sim. preconceito, entra, né, num campo que é muito complicado. Então, tudo que se tenta, e a gente que trabalha nessa área jurídica e tal, aqui no campo do direito autoral, do direito ligado à cultura, à propriedade intelectual, tudo que se ouve, quando começa a entrar num campo em que você tenha que fazer alguma espécie de uma diferenciação, de uma classificação, isso aqui é, isso aqui, a gente vai cair, obviamente, num campo que é de uma discussão universal, abraçada pela filosofia desde todos os tempos, né? Quer dizer, do que é ou não arte, né? E até já entrando nesse tópico, é como a gente não poderia deixar de falar aqui, né? Eu queria te ouvir um pouco também sobre a questão da inteligência artificial. Eu sei que a gente procura, assim, não ter posições fechadas, é um campo de discussão que a gente tem aqui na Escola da Autoria Contemporânea, né, e tal. Mas eu queria te ouvir um pouco assim da Uhum. sua opinião, já que a gente está falando de autoria. Primeiro, assim, com relação ao uso, né? Falando de tecnologias que vocês utilizam e tal nos processos criativos. Saber se vocês usam IA, Uhum. se sim, como usam e como é que você pensa a questão dela, né? Se de uma forma mais assim, né? Que a verdadeira arte é somente a humana, ou se você pensa que a arte ela também comporta, enfim, essas relações maquínicas, né? E tal, enfim. Ou é uma maneira, tudo depende de como se usa, ou independentemente de como se usa, tá tudo certo. Enfim, eu queria só te ouvir um pouco aí como é que você vem se Uhum. situando, né, com relação à IA. Uhum. Eu acho muito interessante, pensando essa marcação, que eu acho que finalizando o assunto anterior, eu consigo abrir bem para que a gente vai, que eu vou trazer de IA, é que tem uma coisa muito interessante que é a relação comercial da coisa, pensando entre o grafite, o picho, e a gente teve uma grande discussão no governo Dória, mas antes no governo Kassab a gente já teve isso com a criação do Cidade Limpa, em que a ideia de que a cidade poderia ter espaços leiloados, vamos pensar assim, espaços cedidos para essas ocupações. E aí se necessitou criar uma regulamentação. Então, houve lados que se interessaram em fazer essa regulamentação para que certas manifestações pudessem ser legitimadas e justamente você ter política pública para isso, e enquanto outras pessoas acreditavam que não, que por mais que tivesse uma assinatura, aquilo não é para ser uma diferenciação para valor comercial. Né? Então, muitas pessoas acreditavam e ainda até hoje acreditam que essa produção ela não é uma produção para fins financeiros. Então, nesse lado, a relação de ter uma assinatura, mais uma assinatura anônima, ela faz muito sentido porque você não vai ter um CNPJ por trás daquilo para receber dinheiro, né? Já no governo Dória, o que que ele fez? Ele tentou apagar os grafites e ele criou a ideia de um corredor, né? De um espaço em que alguns tipos de manifestação poderiam participar daquilo, desde que cumprissem uma série de requisitos, né? Então, essa é uma discussão que ela ainda não acabou, porém ela se expandiu. Hoje em São Paulo, por exemplo, a gente tem um edital do mar, que é um edital de ocupação, que paga um valor considerável para produções de murais. Mas dentro desses murais, as linguagens são as mais amplas, que vão do stencil ao trabalho com pincel, ao trabalho com spray, ao trabalho com tipografia, com picho. Então, existem murais que têm o picho, né? Então, só para entender que isso é uma realidade e que o que a gente começa então a perceber é que assim, os artistas, eles começaram, esses artistas que em sua maioria vêm da periferia, eles começaram a perceber que eles precisavam de outras referências, né? E isso foi o que a gente fez lá em 2008. Então a gente estava produzindo uma arte com essa estética da rua,
mas a gente estava pautado na história da arte, a gente estava pautado em outras referências que nos ajudavam a criar um repertório que ele fazia essa via de mão dupla entre o circuito institucional e o circuito das ruas, né? O Coletores, dos nossos principais diferenciais é o uso da tecnologia, né? Então, a linguagem que a gente escolheu trabalhar, entendendo leis, entendendo todo esse processo burocrático, foi a linguagem do videomapping, que é uma ideia de você pensar o vídeo numa escala monumental ou numa escala arquitetônica, e, ou seja, eu posso ocupar a cidade, só que eu estou ocupando essa cidade com luz. Então, eu estou hackeando Lei Cidade Limpa, porque eu não preciso não necessariamente ter uma autorização, porque eu não estou destruindo, ou compondo, ou fazendo uma produção de longa duração num patrimônio privado ou num patrimônio público. E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro foco que é uma produção de documentos, porque a nossa produção de mapping, a gente criou a ideia de discutir os apagamentos históricos. Então, a gente não faz a projeção em qualquer lugar, existe um trabalho de pesquisa. Algumas das produções a gente faz com investimento e recursos próprios, outras a gente faz através de recursos de editais ou através de convites de instituições, por exemplo. E essa atuação do digital, ela vai para produzir uma memória, né? Ou resgatar uma memória que foi perdida, que foi apagada. Até a gente brinca que a gente joga luz sobre memórias apagadas, né? Então, esse Interessante, muito processo da interessante isso. tecnologia, Ah, ele foi muito interessante para nós, porque ele é um trabalho que também vai dialogar muito com um segundo livro do Nicolas Bourriot, que é o pós-produção, que é a ideia de uma produção nos tempos atuais, que é, no nosso caso, é um trabalho que ele funciona muito como um site specific. Então ele acontece num local muito planejado, ele tem uma duração também organizada e depois que termina, acabou, não tem mais nada. Porém, entretanto, todavia, o que a gente faz é que para estender a duração desse trabalho ou criar uma outra camada, esse trabalho ele vira foto, ele vira vídeo. E é esse vira trabalho vídeo. que muitas vezes vai para a galeria, que vai para o Ah, museu, na parte de longa duração. Então a gente ah, criou essa estratégia e isso é muito natural da galera da pós-produção. Hoje tem artistas que fazem diferentes, tem artistas que fazem pintura e fazem uma dancinha na frente da pintura e posta no ah, TikTok, que é uma maneira de vender o trabalho, de viralizar. Tem artistas que fazem uma dança, fazem toda uma performance para fazer a pintura. Tem artista que faz os reacts, né? Mas tudo isso faz parte de uma área da tecnologia, da contemporaneidade, não só tecnologia digital, mas das formas da gente pensar a produção contemporânea, que é uma obra de arte que ela só finaliza de fato não na execução do quadro, mas na pós-produção que você faz a partir dele, né? Então isso, para nós coletores, a gente implementou de uma maneira, que é de pensar a foto, o vídeo. Então, sei lá, eu vou pegar uma fachada de uma igreja que foi construída pelo Tebas, que é considerado o primeiro arquiteto negro do Brasil, e que ficou 200 anos a história dele apagada. Então, eu lanço uma projeção nesse espaço, chamo atenção para esse espaço. No momento que isso está acontecendo ali, as pessoas são sensibilizadas, são tocadas e tal, mas isso está virando foto e isso está sendo documentado em vídeo. Então, isso vai para a rede social, fragmentos disso, ou isso vai para a mídia, ou isso vai para dentro do museu. Então, a nossa forma de trabalhar vem muito nesse lugar. Porém, entretanto, todavia, tem, sei lá, a galera da festa de rua que fazia um sound system. Hoje, o que que eles fazem? Fazem as lives. Então, enquanto tá a galera ali no ao vivo vendo ali presencialmente, tem outras pessoas vendo no online e quando termina ali o evento, aquela live fica disponível online, então as pessoas acessam aquilo. Então você tem festas que fazem isso, sei lá, Boiler Room faz isso. Você tem, por exemplo, as batalhas de rima que também fazem isso. Então você tem os documentos vivos. Então, o uso das tecnologias de uma certa maneira, ele borra um pouco essas fronteiras da autoria, porque, sei lá, quando eu tenho uma batalha de rima, quem que é o autor ali? Porque muitas vezes são pessoas anônimas que vão batalhar, alguns já são mais famosos, e às vezes quem ganha não era uma pessoa famosa e depois ela se torna famosa porque ela ganhou. Então tem uma série de dinâmicas de autoria que são atravessadas. Quando a gente vai trazer, então, para a inteligência artificial, isso muda muito, assim, porque a inteligência artificial, ela acaba sendo uma ferramenta.
que ela pula algumas etapas que as pessoas precisavam fazer para produzir um trabalho artístico. Que é o quê? Vamos pensar quando chegou o Photoshop, o CorelDRAW, ou sei lá, o Blender, que é um software de 3D. Quando chegou essas ferramentas, as pessoas falaram: o Photoshop ele nunca vai substituir a fotografia analógica. Ou o celular, né? O próprio Sebastião Salgado, várias vezes ele falou umas besteiras que a fotografia feita com celular não é uma fotografia e tal. Mas o que acontece é que vários dispositivos tecnológicos já chegaram na mídia e não necessariamente eles davam conta de você produzir um trabalho com uma complexidade que ela deve. Então, por exemplo, tem um diretor que eu gosto que chama Danny Boyle, que é o diretor que fez Trainspotting, por exemplo, né? O Quem Quer Ser Milionário, que ele ganhou alguns Oscars e tal. Um dos filmes mais recentes dele que é uma série, uma quadrilogia chamada Extermínio, que é mais de terror. O primeiro filme que ele fez, ele usou várias handcams, né? Essas câmeras manuais, assim, de segurar na mão para gravar o filme. E agora, nas novas versões, ele usou o iPhone. Então, tipo, dá para você fazer uma produção de altíssimo nível utilizando os gadgets que você tem na mão. Porém, entretanto, todavia, não quer dizer que por você ter aquilo na mão que você também vai conseguir fazer. É. Então, essa dualidade, ou seja, para a pessoa poder produzir, ela precisa ter referência, ela precisa ter técnica, ela precisa ter uma estrutura. Isso impede, tem um funil muito fininho que impede que várias pessoas acessem aquilo e consigam produzir algo comercial ou algo estético com aquilo. Então as pessoas acabam utilizando aquilo para o dia a dia. E isso se estendeu agora para a IA. Então a IA eu sinto que ela abriu um pouquinho o funil, mas não muito. E aí nesse funil o que acontece? A pessoa ela fala: eu quero uma imagem tipo xilogravura a partir dessa minha fotografia. Então ele vai lá, bota a foto e aí a IA vai gerar. Só que dependendo do prompt que você coloca, você vai ter uma imagem exatamente do jeito que você quer, ou às vezes você não vai ter a imagem que você quer e você vai ter que ficar quebrando a cabeça até encontrar o prompt correto. Qual que é a diferença de workflow? É que antes a pessoa ela tinha que olhar para a fotografia, ela precisaria passar para o papel essa fotografia, separar a luz e sombra, volumetria, passar isso para uma madeira, encalhar essa madeira, entintar essa madeira e imprimir. E depois que ela imprime, ela fotografa ou escaneia e posta no Instagram. O que acontece é que com a IA, ele sobe a imagem lá, a imagem é analisada pela IA e ela já gera a imagem digital. E ele pode pegar aquela imagem e usar num projeto dele, sei lá, de publicação, ou ele pode pegar aquela imagem e, e botar na rede social dele. E aquela imagem, ela já vem junto dela referências estilísticas. Então, às vezes, ela puxa uma gravura estilo do Dürer, por exemplo, mais fininha e tal, ou às vezes ela vai puxar uma gravura como dos mestres que a gente tem aqui do cordel, né? Então, esse processo, a IA ela te ajuda, mas ela não dá muita conta, porque você tem que pagar, não é barato. E muitas pessoas acharam que com o tempo as IAs fossem ficar mais baratas, mas não é, porque a IA precisa de muita água para funcionar. E então, por exemplo, várias dessas empresas estão vindo para o Brasil, vindo para vários países do sul global, para se estacionarem em regiões que têm água, para usar essas águas para resfriar os seus servidores. Então, isso quer dizer que a infraestrutura é muito cara. Se eles não desenvolverem uma outra forma, sei lá, energia nuclear, alguma coisa do tipo para IA, a gente vai ter o esgotamento dos nossos recursos naturais para produzir IA. Então, as empresas, o que elas estão fazendo? Para deixar esse funil ainda fininho, que às vezes, beleza, o fluxo criativo, o funil está mais largo, mas o acesso à ferramenta, ele é caro para você fazer grandes coisas profissionais, ele acaba sendo mais caro porque a estrutura ela ainda não se paga, né? Então, quando eu trouxe para o coletores, a gente não tem implementado na parte criativa o uso de IA. Eu sou uma pessoa que eu sempre estou pesquisando, muito por vir da tecnologia, então eu estou acompanhando, tenho feito alguns experimentos,
Mas no coletores a gente procura não usar, tá? É uma relação política de não usar IA muito pela questão das águas. A gente tem feito nos últimos 2 anos um trabalho Legal. artístico pesquisando as águas, não só no Brasil como fora do Brasil. Então a gente tem procurado não usar criativamente, que são onde você gasta mais recursos. Mas aonde dentro do nosso projeto assim de trabalho que é muito implementado IA, a gente usa muito a IA para revisão e tradução de textos, então para Uhum. convocatórias, para curadorias internacionais e tal, a gente acaba fazendo isso e para revisão de texto, porque muitas vezes a gente tem projetos que a gente faz, sei lá, vou fazer um texto ou algo do tipo, e aí, muitas vezes, eu não tenho um recurso para eu pagar um revisor para cuidar disso. Então, acaba fazendo sentido utilizar a IA. Às vezes ela dá conta, às vezes não dá conta, mas facilita um pouco. Então, Mas então você usa mais assim para trabalhos mais periféricos do processo criativo, é mais assim de isso. assessoria de revisão de uma coisa e não que você a coloque no centro criativo. É É, um pouco é isso, né, que você literalmente está dizendo. isso. A gente Mas faz como uma essa ferramenta visão. para de auxílio mesmo, né, para Tanto é que, por exemplo, algumas agora a gente partes está do fazendo processo. a gente está fazendo agora, por exemplo, um trabalho de um curto, que é um curta-metragem de animação, e ele é animação quadro a quadro, então é desenhado todos os quadros, frame a frame. Hum, Isso, de um lado, é porque a gente quer fazer, e a gente sabe fazer, a gente gosta de fazer, e de outro lado é que ainda o circuito, por exemplo, audiovisual tradicional, cinema, ele ainda não incorporou os processos de IA como um processo de validação para você acessar um festival, por exemplo, para você disputar um prêmio. Então, eu acredito que a IA ela vai entrar ainda num processo muito do que aconteceu com o grafite, com o picho, que é um processo de validação. E aí eu acho que, dentro do lance da autoria, eu acho que o que é mais complexo e talvez o mais assustador da IA é que é isso, a IA ela consegue assimilar e devorar um mundo de referências. Então você pode chegar para uma imagem e falar: eu quero que você trate essa fotografia como o Sebastião Salgado. E aí ele vai chegar muito aproximado. Eu quero que você transforme esse vídeo no estilo de animação japonesa Ghibli, que é o estúdio que fez Isso, Viagem de Chihiro. exatamente. Aí ele E que vai gerou gerar, tanta polêmica, né? O ano e passado gerou eu muito. mesmo participei de vários debates envolvendo essa questão. Ah, ela copia o estilo não é protegido por direito Uhum. autoral. Aí a gente tem muita É coisa, né? literalmente isso. Então, só que no geral, o que são as referências para um artista? Porque muitos artistas bebem dessas fontes. Pensando nesse exemplo dos desenhos japoneses, o, o Darren Aronofsky, que é o diretor que fez Requiem por um Sonho, Cisne Negro e tudo mais, ele é um autor que, no filme do Cisne Negro, ele licenciou uma obra de um autor japonês chamado Satoshi Kon, que foi o Páprica, porque literalmente ele vai usar elementos do Páprica dentro da produção. Só que o que é interessante é que ele comprou o licenciamento do Páprica para fazer o Cisne Negro, que ele usa muita referência, é praticamente o mesmo filme, só que no Páprica a personagem é cantora, no Cisne Negro ela é bailarina. Só que antes disso, no Requiem por um Sonho, ele já usou frames e cenas, enquadramentos exatamente os mesmos para fazer o hacking por um sonho. E ele fez isso sem autorização, sem, né? O Christopher Nolan também, A Origem, ele também vai usar o Páprica como referência. Agora, o diretor que fez o filme Corra, o Nós e agora o mais recente Nope, o filme Nope tem uma cena também que ele vai referenciar a animação Akira. Então, a gente tem várias. Assim, quando a gente fala então de referência, a referência ela vai estar presente de uma forma muito forte assim na produção artística. Muitos artistas não negam isso. É você pensar a virada na carreira do Picasso foi a viagem dele à África, né? Então, só que essas referências, elas não são nomeadas, né? Daí vem uma frase que até tem uma obra, né, do Banksy,
que o Picasso ele tem uma frase que ele diz: roube como um artista, Isso, né? famosa. E aí o Banksy, o que que ele faz? Ele tem uma obra que ele pega esse texto, tá escrito roube como um artista assinado Picasso, aí ele risca assim em cima do nome do Picasso e coloca embaixo o nome dele, Banksy, É. né? E Ou então seja, essa é ele uma roubou, né, brincadeira, a própria frase, né? a própria Não, frase. E, fantástico, é isso mesmo. entendeu? Então É, essa é uma brincadeira muito interessante, mas que a gente não pode ser inocente com relação à IA, a gente precisa fazer a nossa meia-culpa de que a produção artística ela é autorreferenciada o tempo todo. Então, o que eu acho que assusta as pessoas, tem assustado, é que as pessoas acreditam que a IA de fato vai substituir essas produções artísticas, mas não vai. É você pensar que 60%, 70% do mercado de arte ainda é pintura. Ainda é pintura em 2026, né? isso, O resto é dividido entre as outras linguagens. Então, o mercado de arte, ele não. Por exemplo, recentemente a gente teve as NFTs, né? isso, E aí, movimentando milhões e tal, e a galera falou, pô, acho que isso é a bola da vez. Inclusive, pra galera que gosta de especular a partir da arte e tudo, isso. parecia ser a bola da vez. Não foi. Não foi. Não foi, não entrou, não engajou, né? Então muita gente perdeu dinheiro, gastou milhões com obra e desvalorizou, É, né? Então, o que eu sinto é que a IA, ela é um recurso tanto quanto o Photoshop, tanto quanto a câmera obscura, né? Então, por exemplo, os artistas do Renascimento, quando eles vão se reconectar ao pensamento grego, que por sua vez é baseado no pensamento egípcio, e etíope, é você pensar a câmera obscura, que a criação da câmera obscura ela vem da África, ela foi documentada mais precisamente na Grécia e foi resgatada no Renascimento. Então, vários dos pintores do Renascimento eles usavam a câmera obscura e é até meio bizarro isso, porque você vai no Louvre, então você tem ali a técnica da pintura, você tem a informação, mas não fala que ele usou câmera obscura para fazer aquilo. O Rembrandt usava, todos esses caras usavam, né? Da Vinci usava. E esse recurso, ele nada mais é do que uma projeção de imagem para ele decalcar a imagem que ele vai pintar, né? Então, esses processos a gente precisa, de uma certa maneira, ser. A gente não pode ser fazer uma vista grossa de falar, não, isso pode, isso não pode, porque não é bem assim. Hoje, até hoje, tem pintores que botam um projetor para decalcar ali o trabalho e fazer o que precisa fazer para economizar tempo e tal. Então, o que eu sinto é que a relação da autoria na IA, ela é um problema, de um lado, porque a IA ela vai devorar tudo. Inclusive, tem lugares que, por exemplo, tem servidores que são de acervos de imagem que assim são acervos de imagem público e que vivem de doações e esses acervos, esses sites, eles estão sobrecarregados porque a todo momento os servidores de IA, os buscadores, eles estão invadindo esses sites para isso. buscar imagem e pegar a É. imagem para eles usar de referência, só que são servidores pequenos. Ou seja, esses servidores, eles têm, por terem muito acesso, eles estão caindo e exigindo dessas pessoas que estão fazendo uma coisa sem fins lucrativos que elas paguem a mais para justificar ali o volume de acesso. Então, o que eu sinto é que a gente vai precisar criar de fato, uma ética da tecnologia. Por exemplo, o Martin Barbeiro, ele vai falar muito sobre a ideia de uma ética na comunicação e na tecnologia, na internet e tudo mais, mas que essa ética ela não foi avançada, né? No Brasil a gente ainda tem o, a ideia da discussão da internet, de como que a gente pode criar esse marco focado na internet, mas ainda assim ele está muito distante. O texto já está desatualizado porque, sei lá, ele estava preocupado em dizer se as conversas podiam ser criptografadas e tal, e agora a gente já está discutindo IA, né? Então são Isso. camadas e Uhum. camadas, né? São Então eu sinto que camadas. tá muito bagunçado ainda. Exatamente. E aí, talvez o que a gente precise é justamente aquele tempo natural, né, das coisas, das tecnologias de sedimentação, né? Você mencionou várias tecnologias nessa relação, inclusive no nosso primeiro episódio,
A gente conversou com a Gisele Beigelman, que falou bastante dessa questão, né, de que toda expressão artística sempre teve uma relação com a tecnologia, até se a gente considerar a linguagem, né, enquanto uma sim, tecnologia. Então, talvez o que a gente, né, precise mesmo é aquele um certo tempo natural de sedimentação das coisas e ver por onde vai caminhar a ideia de autoria, né? sim, Na IA, né? O que é a diferenciação do que o ser humano faz em termos de um prompt super simples, né? Com uma participação zero, mínima, de algo de um bate-volta, né? Como a própria sim. Gisele faz, né? Nos trabalhos dela, né? E tal, de você ter uma curadoria junto com Uhum. aquilo e a IA funcionando, né? Como um campo crítico É, no desenvolvimento da arte. Mas, Tony, nós infelizmente chegamos aqui ao final da nossa conversa. Eu e ficaria aqui horas, né, falando que é um assunto pô, é, o tempo maravilhoso, voa, assim, um prazer enorme te ouvir, assim, pô, uma uma honra. satisfação, assim. Queria te agradecer imensamente aqui pela Obrigado, presença. Guilherme. Vamos manter contato. Por Agradecer favor, aqui também as pessoas, né, que estão aqui nos acompanhando. Nos vemos aí num próximo episódio, tá bom? perfeito. Obrigado, viu, Agradeço Tony? muito, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.